Vá as salvas. E eu, quando olho aqui para os irmãos, eu sei que a sua vinda aqui hoje tem uma história. Eu não sei qual é essa história, mas Deus sabe qual é essa história. É isso que faz da igreja uma comunidade completamente diferente de qualquer outra. Primeira, todos estão aqui de modo voluntário. Vieram porque desejaram vir, sozinhos, com suas famílias. Segundo, porque cada um trouxe no seu coração um desejo, uma expectativa, que eu também não sei qual é. Mas sabemos, em terceiro lugar, que todos temos o mesmo propósito: ouvir a voz de Deus. Nós já cantamos, parabéns a essa banda que canta e toca junto há mais ou menos uns 30 minutos. Belíssimo ver a participação de tantos irmãos e irmãs assim. Obrigado, pastor André, pela direção, ao pastor Davi, que está com as crianças, ao pastor Sami, que está pregando na missão Grajaú, ao pastor Zé Maurício, que está pregando na missão Casa Branca. Mas estamos todos juntos no mesmo propósito. Uma das coisas boas de ser pastor, muito boas, é receber perguntas. O problema é que às vezes eu não vejo a pergunta. Acontece isso, infelizmente isso acontece. Mas às vezes, na maioria dos casos, penso eu ouço as perguntas feitas por mensagens ou pessoalmente. Eu recebi uma pergunta nesses termos e quero responder essa pergunta. E vou também responder a outras perguntas. Perguntas simples, mas que nos definem. E a pergunta é a seguinte, perguntou-me a pessoa: é fácil ou difícil viver o Evangelho? Eu vou particularizar só numa pergunta. É fácil viver o Evangelho? Quando nós pensamos em responder essa pergunta, logo nos vem à mente um versículo bíblico. Se você quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Parece que está sendo dito que é difícil ser seguidor de Jesus, porque é preciso tomar a cruz de Jesus. Mateus 16, 24, leio na versão corrigida, que é a mais usada no meio evangélico. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34, ele assim procede. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se, outra era renuncie, aqui é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que ele repete em Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, parece-me que podemos ir todos embora, que a resposta está dada. É difícil seguir a Jesus, porque demanda renúncia, tomar a cruz e caminhar com Ele. No entanto, quando nós chegamos à carta de João, a primeira carta, 1 João 5,33, ainda na corrigida, nós lemos assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são pesados. Afinal, é fácil seguir os mandamentos de Jesus? É difícil seguir os mandamentos de Jesus? Esse é o tema que eu quero desenvolver com os irmãos. Quero ler todo o 1 João 5, 1 a 3, na prazer da palavra. Quem crê que Jesus é o Cristo é de fato filho de Deus. Quem ama o seu Criador, ama aquele que ele criou. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, amamos o próximo. Deus nos espera e espera que obedeçamos aos seus mandamentos, que, garanto, o autor bíblico, não são opressivos. Como então conciliar o tome a sua cruz e siga-me com o fato de que os mandamentos divinos não são pesados, difíceis ou opressivos? Nós temos uma dificuldade, que é o tomar a cruz. Porque às vezes certas expressões metafóricas de Jesus, e este é um caso, são interpretadas pelas pessoas de um modo praticamente único. E se tornam quase que expressões definidoras. Então, se nós perguntarmos aqui, ou até mesmo fora daqui, o que quer dizer tomar a cruz, é aguentar o sofrimento da vida. Todos nós passamos por dificuldades, temos sofrimentos e temos que suportar. Nós temos que aguentar. Popularmente até se diz, cada um tem a sua cruz. A pergunta é, se essa resposta popular é a resposta que Jesus faz com a sua metáfora. De fato, há muitos ensinos metafóricos de Jesus que são interpretados literalmente e dizem o oposto do que ele quis dizer. Por exemplo, ele fala assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Literalmente quer dizer o quê? Ele veio trazer a guerra. No entanto, quando você lê o texto, ele está usando a palavra espada, não no sentido de guerra, mas no sentido de decisão. É uma metáfora, espada, para decisão. Espada é igual decisão. No entanto, muitas pessoas, inclusive, interpretam esse texto e dizem que para defender o Evangelho, nós temos que pegar em armas. Porque Jesus disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Como assim Jesus veio trazer a espada? Se todo o tempo ele diz, bem-aventurados os pacificadores, não resistam aos que lhe fazem o mal. Então esse verso, ou Jesus não disse, porque ele estaria contrariando a si mesmo, ou nós temos que lê-lo no que ele significa. Só para dar um exemplo. Dou outro exemplo que eu muitas vezes cito aqui. Jesus, no capítulo 6 de João, diz assim: aquele que não comer o meu corpo e beber o meu sangue, não tem parte comigo. A primeira leitura literal é óbvia, evidente, que você tem que, em algum momento, e a igreja cristã depois entendeu de uma outra forma, você tem que comer o corpo de Jesus e beber o sangue dele para ser salvo. Tanto é que os romanos achavam que os cristãos eram canibais. Eles matavam o seu Deus numa reunião, porque ele mandou que comesse o seu corpo, bebesse o seu sangue. Quando é uma metáfora para dizer, se você não aceitar o sacrifício que eu fiz na cruz, onde o meu corpo foi morto, meu sangue foi derramado, você não será salvo. É uma metáfora. De igual modo, aqui estamos diante de uma
metáfora que não tem nada a ver com o sentido popular que acabou tomando. A minha cruz não é a minha tosse, que já dura um mês. Não. A sua cruz não é aquele colega de trabalho que atrapalha você no exercício da sua profissão. A sua cruz, aí cada um pode colocar aquilo que popularmente se usa nessa expressão, numa profunda injustiça a Jesus, porque ele não disse isto, que a cruz é o nosso sofrimento, que nós temos que sofrer. A vida é um vale de lágrimas, e para ser cristão nós temos que sofrer muito, porque a maldade humana é grande. Ele não disse isso nesse texto. Quero salientar bem claramente o que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, 4:16 a 18, leio também na corrigida primeiramente, nos ajuda a entender o problema. Diz ele fala do seu sofrimento, suas dores, perseguições. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, olha a metáfora, né? Alguém tem um homem exterior? Uma metáfora para dizer, nosso ser comum, não é? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, pela perseguição, pela fome, pelas inimizades e outras coisas que ele menciona, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Observe, o apóstolo Paulo desequilibra o jogo para reequilibrar o jogo, colocando as nossas dificuldades num plano secundário em função daquilo que é eterno. Na prazer da palavra ficou assim: eu não desanimo. Mesmo que meu corpo adoeça, meu espírito se renova a cada dia. Estou certo de que os nossos problemas são leves e logo serão resolvidos. Enquanto isso, o Deus eterno trabalha para nos dar um incomparável futuro, um futuro de duração eterna. O importante é que vivamos tendo em mente as coisas que não vemos, nunca agarrados às coisas que vemos. As coisas que vemos são passageiras, enquanto as que não vemos são eternas. Eu li, para você registrar aí na sua forma que desejar, 2 Coríntios 4:16 a 18, porque é um grande conforto para a gente. Estamos passando por tribulações. Nem se compara com o que vamos viver. O que é então tomar a cruz? Tomar a cruz, se queremos fazer para seguir a Jesus, é o oposto do sucesso humano, da glória humana, da prosperidade humana. Muito interessantemente, o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores. E na Libertadores o lema no estádio era glória eterna. Um ano ou alguns meses depois, o Botafogo está lutando para não cair para a segunda divisão. Que glória eterna é essa? Que não dura nem um ano, já acabou? Não é verdade? Mas a gente às vezes, na glória humana, diz, agora sim. Ou no grande problema diz, dizemos, não tem jeito. Nossa perspectiva é aquilo que nós vemos.
quando a nossa perspectiva tem que ser aquilo que nós não vemos. Tomar a cruz é o reverso dos ideais da sociedade. Tomar a cruz não é seguir a gente mesma. Tomar a cruz não é fazer aquilo que eu acho certo. Tomar a cruz é fazer aquilo que Jesus nos diz que é o certo. Infelizmente, nós temos vivenciado realidades, não é de agora isso, sobretudo a partir dos anos 80, do chamado Evangelho da Prosperidade. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas a publicar um livro sobre isso, não escrito por mim, mas editei esse livro, nos anos 80, sobre ser evangélico, coloquemos assim, é ter abertas as portas da riqueza, do sucesso e da fama. Hoje há pastores com milhões de seguidores. E quando você abre o Instagram dele, eu não abro, mas às vezes me mandam, estão dizendo o seguinte: você vai vencer, você vai prosperar, porque você não foi feito para ser cauda, mas para ser pescoço. Não se fala em arrependimento, não se fala em pecado, não se fala em santificação, porque isso não vende. Não é? Isso não dá sucesso, não dá clique. Eu quero dizer que acaba acontecendo uma perversão do que é o Evangelho. E Jesus diz: você quer me seguir? Tem que tomar a cruz. Tomar a cruz negativamente repito-me, não sou eu que me controlo. Eu parafraseei esse texto de Mateus 16, 24 a 27 da seguinte maneira: quem deseja ser meu seguidor precisa saber como será a sua vida. Quem me seguir tem que, antes de tudo, entender que não terá mais o controle da sua vida, que passará a ser meu. Ser meu seguidor implica em sofrimento diário, mas é assim que vale a pena viver. Não adianta uma pessoa ter dinheiro e fama se não sabe para que vive. Todos aqueles que me seguem terão a honra de ser recebidos por mim quando o mundo acabar e o Deus eterno mostrar que sempre esteve no comando de tudo. Uma outra perspectiva, é um outro modo de viver. Nessa jornada, nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Em outras palavras, eu não posso ser ingênuo em relação a mim mesmo. Eu não posso achar que eu não vou pecar. Eu não posso achar que eu sou inalcançável pela vaidade, pela idolatria, ou por qualquer outro estilo de vida que desagrada ao meu Deus. Eu não posso achar isso de mim mesmo. Meu querido Mateus está aqui conosco nessa igreja há uns 60 anos. Por aí, né, Mateus? 54. Eu aumentei um pouquinho. É o pecado humano de exagerar. E ele viu aqui na igreja, em outros lugares, pessoas que achavam que não ia cair. E caíram. Líderes da igreja, pastores, pessoas de escola bíblica, caíram. Penso que essas pessoas esqueceram do conselho bíblico. Quem está em pé, cuide para não cair. Porque só quem está em pé cai. Então, eu tenho que ficar atento, porque eu estou em pé. Ainda estou em pé. Então, essa perspectiva nos ajuda a seguir com fidelidade a Jesus. Nós não podemos ser ingênuos
em relação à nossa capacidade de seguir fielmente a Jesus e, do meio do caminho, fazer como Pedro: não conheço esse Jesus. Romanos 3, 19 a 20, nesses versos o apóstolo Paulo diz assim, ele cita alguns textos do Antigo Testamento e diz assim: esses versos do Antigo Testamento se aplicam a nós, os crentes, que conhecemos a verdade. É nosso dever pregar essa verdade a todos, para que entendam a mensagem que o Deus eterno tem para lhes comunicar em relação ao pecado. E a mensagem é esta, sobre o pecado: não somos aprovados pelo Deus eterno pelas coisas boas que sua palavra nos ensina a fazer. Repito, não somos aprovados pelo Deus eterno pelas coisas boas que a sua palavra nos ensina a fazer. Na verdade, essa palavra nos mostra o quanto somos pecadores. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero tomar a cruz de Jesus. Eu quero renunciar a mim mesmo. Eu quero seguir a Jesus. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Fiquei pensando, irmãos, sobre isso. É um texto também cheio de metáforas. Quando o apóstolo Paulo diz que o enviado, o mensageiro de Satanás, lhe foi endereçado para que ele não se ensoberbecesse, não ficasse vaidoso. E a razão é que o apóstolo Paulo teve uma experiência espiritual tão profunda que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Foi ao primeiro, no segundo, até o terceiro céu. Felizmente ele disse que não ia contar nada, nunca contou para ninguém. E aí, depois que eu voltei ao mundo real, Deus me enviou um mensageiro de Satanás. Para quê? Para que eu não me achasse o máximo. Para que eu me achasse o super crente, o super apóstolo. Paulo, que tinha, podemos dizer assim, como Moisés e tantos outros, uma intimidade por Deus, com Deus, podia sucumbir diante de sua própria vaidade. Na minha experiência pessoal, todos os pastores que caem, embora o aparente possa ser pecado A, B ou C, mas o pecado central é a vaidade, é o orgulho. Eu acho que se aplica a todos nós. A nossa natureza é: eu sou mais eu. Nós somos todos orgulhosos. Nós podemos, nós sabemos, nós resolvemos. Mas tomar a cruz é dizer: eu não estou no controle. Então, a vida cristã começa aí. Mas ainda, nesse processo de viver como seguidor de Jesus ou discípulo, precisamos confiar naquilo que o Deus eterno quer fazer conosco. O que é que Deus eterno quer fazer conosco? Ele quer que sejamos parecidos com Jesus. Aqui estão os 4 evangelhos. A história de Jesus é narrada detalhadamente. Os ensinos dele são descritos detalhadamente. A sua morte e ressurreição é contada detalhadamente. Quando eu abro esse evangelho, eu dou de cara com Jesus. Mas não apenas para conhecer as histórias de Jesus, os ensinos de Jesus, os feitos de Jesus,
mas ter a cara de Jesus. Parecer com Jesus. Cantamos sobre isso. O que o Deus eterno, nosso Pai, quer que nós nos pareçamos com Jesus. Aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero. Honestamente, alguns de nós respondemos não. Porque se eu for parecido com Jesus, eu não posso ter preconceito contra ninguém. E eu tenho. Eu vou continuar com ele. Então, nesse ponto, eu não quero me parecer com Jesus. Se eu sigo o mandamento, a instrução de me parecer com Jesus, eu não posso apelar para a violência jamais. Mesmo que esteja sendo injustiçado, não posso apelar para o berro, para a violência, para o grito, para a morte. Eu não posso, porque Jesus não fez isso. Dei apenas 2 exemplos, 2 áreas da vida. Vou dar mais um. Se eu quero ser parecido com Jesus, o dinheiro para mim é apenas um meio de pagar as minhas contas, não uma divindade. E o mundo inteiro segue, Jesus chama essa divindade de Mamon, segue Mamon. Não se trata de ter dinheiro para pagar as suas despesas, mas para ter dinheiro mais do que os outros. Eu estava lendo ontem aquilo que Bill Gates tem feito. Ele, dono da Microsoft, mais rico do que a gente não possa imaginar, ele, então a esposa dele, organizaram uma fundação. Ele agora doou mais 135 bilhões, porque ele disse o seguinte: quem é rico é infeliz. Ele disse: eu não preciso desse dinheiro. Está doando tudo o que ele tem. Não estou aqui incensando Bill Gates, não conheço toda a sua vida, mas ele está nos dizendo uma coisa: o dinheiro não pode ser uma divindade. Então, se eu quero seguir a Jesus, eu não posso seguir o dinheiro. É claro que eu vou trabalhar para ter dinheiro, para pagar as minhas contas, fazer as minhas viagens, comprar os meus livros, ir nos restaurantes que eu desejo, pagar a escola para meus filhos. Isso é óbvio. Não é disso que estamos falando. É quando o dinheiro deixa de ser um meio de pagamento para ser a razão de ser da nossa existência. Se eu quero seguir a Jesus, parecer com Ele, isso aí não tem lugar, não tem espaço. Só dei 3 áreas aqui. O que o Deus eterno quer fazer conosco, e eu quero lançar essa pergunta para você, é se você quer ser de fato parecido com Jesus. É evidente que não podemos detalhar essas coisas, não podemos ter convicção como Jesus agiria desse modo, daquele modo, mas podemos ter o mesmo sentimento. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Ele abriu mão de sua divindade, tornou-se um ser humano como a gente, foi humilhado publicamente, sem abrir a boca, em outra expressão bíblica, como uma ovelha que vai para o abatedouro, por nos amar. O texto continua dizendo, Filipenses 2, capítulo 5, não é? 2, versos 5 até 11, que depois tudo lhe foi devolvido. Mas ele não fez para que lhe fosse devolvido. Ele fez por amor. Ele abriu mão, não do seu título de doutorado, que isso é moleza. Ele não abriu mão de dinheiro que ele tinha lá no banco. Ele abriu mão de ser Deus. Só Ele, um exemplo para nós. É isso que Jesus é,
E é isso que o Pai Eterno quer que nós sejamos. Em outras palavras, Ele mandou Jesus aqui para nós sermos como Jesus é. Pergunta, repito, é: você quer? Bom, se você quer, você tem que abrir mão de A, B ou C, sobretudo da sua divindade, que você não tem, mas às vezes acha que é, ou de seus desejos, seus sentimentos, de suas paixões. É isso que Ele está nos recomendando. Nesse caminho, nós precisamos assumir, sempre repito isso aqui há 25, 26 anos, que os mandamentos divinos são para o nosso bem. É algo muito profundo, porque esses mandamentos nos colocam um ideal de vida. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem. O mais absurdo mandamento de Deus, entre aspas, é claro, é para o nosso bem. Estou repetindo porque, se nós tivéssemos a consciência disso, nós atenderíamos aos mandamentos. Mas como às vezes nós achamos que alguns mandamentos não são para o nosso bem, nós fazemos nossos próprios mandamentos. Eu faço meu próprio mandamento, achando que vai dar certo. Que nós temos essa capacidade de fazer coisas erradas, achando que conosco vão funcionar. Por isso, eu e você, querendo parecer com Jesus, temos que participar desse processo que a teologia batista chama de santificação, que é contínuo, sem descanso, com o cuidado, de novo, para não nos acharmos condutores do nosso processo de santificação. O orgulho é poderoso, ele se insere em todas as etapas de nossa alma. Quando eu controlo o meu processo de santificação, é tudo, menos santificação. Porque quem conduz o nosso processo de santificação é o Espírito Santo. Aqui eu quero usar uma frase que eu aprendi estudando para pregar. Gostei dessa frase, que eu mais ou menos adapto para dizer: santificação é renunciar à aliança com o nosso eu. Pode anotar aí. Quando você lê o Antigo Testamento, tanto o Pentateuco quanto os profetas, sobretudo esses dois que são muito próximos teologicamente falando, você observa que nós somos sempre convidados a nos lembrar da aliança feita lá com Abraão, depois repetida ao longo da história. Aliança com quem? Com o Deus eterno. Por quê? Porque no fundo, eu, Israel e você, a nossa aliança é com a gente mesma. Eu quero me dar bem. Então, tudo que eu puder fazer para eu me dar bem, eu vou fazer. O nome disso é idolatria. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Estou trocando a aliança com Ele numa aliança comigo mesmo. Lembra da triste história de Acã? A aliança era a seguinte: vocês vão para a guerra e vocês não poderão ficar com nada. Está claro? Está claro. Então vão para a guerra. O Acã vai para a guerra e aí ele vê uma capa importada da Babilônia. Quando ele viu aquela capa reluziu, parecia diamante, brilhou. Mas ele tinha feito uma aliança: não pegue nada de ninguém, porque tudo que for recolhido na guerra tem que ir para o tabernáculo.
ninguém pode ficar com nada. De acordo? De acordo. Povo de Israel, ok? Ok. Mas o Acã, talvez desconhecendo a sua própria natureza, ou ignorando a sua própria natureza, os olhos brilharam. Pegou a capa, ninguém viu, chegou em casa, abriu um buraco no chão, enterrou a capa, cobriu e tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. Eu sou um homem que segue aliança com Deus eterno. Eu sou filho do Deus eterno, tudo certo com a minha vida. Aí Israel perde uma batalha moleza, ganhava todas as batalhas, ganhou uma tremenda, perdeu uma batalha ridícula. Aí Josué foi falar com Deus: espera aí, o Senhor mandou a gente ir, a gente foi, certo da vitória, tu conosco, e pumba, perdemos, morreu gente à beça. Aí Deus diz: eu não falei que não era para pegar coisa de ninguém e guardar para si? Josué disse: mas nós não fizemos isso. Fizeram. Tem uma pessoa aí que fez isso. Procure saber quem é. A história se desenvolve. Há um sorteio, caiu no clã de fulano, outro sorteio na família de fulano, outro sorteio na casa de Acã. Aí ele disse: realmente eu vi, que encantado, linda, linda aquela capa. Ia ficar lá no depósito do templo, eu resolvi pegar para mim, para usar. O resto da história, lamentável fim tem, você sabe muito bem. Mas isso é aliança que nós fazemos conosco mesmo. O sucesso, portanto, da vida em geral vem com a renúncia. E a santificação é uma escolha. Eu quero, então, terminar lendo um texto que eu não alcancei toda a sua profundidade ainda. Gastei semanas para traduzir, vou ler na versão corrigida e depois na Prazer da Palavra, porque tem algumas expressões aqui de uma beleza e profundidade tão ricas que eu não alcancei, repito, toda a sua glória. Romanos 12, 1 a 2, que para mim é a resposta à pergunta que até agora vocês disseram: afinal, é fácil ou difícil ser cristão? É fácil ou difícil seguir a Jesus? Não é? Então vamos lá. Hebreus 12, 1 a 2. Lá está errado por erro meu. Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Antes de nós, muitos prometeram ser fiéis e foram fiéis ao Deus eterno. Sigamos os seus exemplos. Para seguirmos os seus passos, continuemos sem desanimar a corrida que começamos. Superemos os obstáculos e os hábitos que continuamente esgotam as nossas forças. Olhemos sem piscar os olhos para o líder e companheiro da nossa corrida, sim, olhemos para Jesus. Estou misturando aqui as versões, eu vou só finalizar a versão anterior, que termina assim, verso 1 a 2, de Hebreus 12. Antes de nós, Jesus foi aquele que, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Agora sim, na Prazer da Palavra. Antes de nós, versos 1 e 2, muitos prometeram ser fiéis e foram fiéis ao Deus eterno. Sigamos os seus exemplos. Para seguirmos os seus passos, continuemos sem desanimar a corrida que começamos. Superemos os obstáculos e os hábitos que continuamente esgotam as nossas forças.
olhemos sem piscar os olhos para o líder e companheiro de nossa corrida, sim, olhemos para Jesus. Isso os versos 1 e 2, agora os seguintes. Para mim, esse é a grande chave da vida de Jesus, a grande chave da nossa vida. A grande chave para responder essa pergunta, se é fácil ou não ser um seguidor, um discípulo, um cristão. Jesus suportou a cruz, porque manteve o seu olhar na alegria que haveria de experimentar. Jesus, no jardim de Getsemane, sangue correndo pelas veias, metaforicamente falando, pingando no chão, uma metáfora, sabendo que aquele momento para o qual ele veio, que era a morte, se aproximou. Então, um profundo sentimento de tristeza o acomete. Eu vou morrer. Eu vim para morrer, mas eu não quero. Eu quero viver. Jesus era um jovem, talvez 35, 36 anos de idade. Mas ele suportou a cruz, porque manteve o seu olhar na alegria que haveria de experimentar. Essa é a chave. Ele não tomou a experiência da cruz como uma vergonha pessoal. E agora, está de novo no comando do universo junto ao Pai Eterno. Consideremos com atenção o exemplo de Jesus, que suportou a rejeição dos pecadores em lugar dos quais morreu. Se assim fizermos, não nos cansaremos, nem desanimaremos. Então vamos fechar, não é? É fácil ou difícil seguir a Jesus? Primeiro, ele pediu para o seguirmos. E se ele pediu para o seguirmos, ele pediu algo que nós podemos fazer. Seguir a Jesus é ser parecido com Jesus. Ele nos disse que isso é possível e que nós podemos contar com ele nessa jornada. Serei vitorioso no seguimento a Jesus se eu for humilde e não achar que eu não peco, que eu não erro, que eu não falho, esquecendo assim a minha natureza. Quando eu falo a minha mesmo, a minha aqui do Israel. Você aplica para você, se você acha que seja o caso. Penso que muitos de nós nos esquecemos da nossa natureza. Na metáfora bíblica, velho homem, velho ser. Eu sou um homem salvo por Jesus, um novo homem. Mas o velho homem não morreu. Está agonizando, mas não morreu. Ainda solta uns gritos, ainda solta uns palavrões, ainda tem uns desejos imorais. Mas essa não é a minha história. Não nasci para isso. Jesus não quer que eu viva desse modo. Mais ainda, se eu quero ser um seguidor de Jesus, então se torna fácil se eu olho para o que vem depois. Eu olho para os benefícios. Eu olho não para aquilo que eu estou vendo, mas para aquilo que eu estou vislumbrando que vou receber. Porque se eu pensar só no presente, nas coisas chamadas boas do presente, elas vão me derrubar. Mas se eu pensar nas maravilhas que Deus tem para mim, eu vou renunciar a algumas coisas daqui para receber essas que são muito maiores. A minha conclusão, bem simples, é fácil seguir a Jesus, se você está
de acordo com os mandamentos dele e tenha coragem de renunciar ao que é supérfluo para ter aquilo que é de valor eterno. Se você então projeta a sua vida para ter e ser aquilo de valor eterno, é fácil ser um seguidor de Jesus. Mas, se a vida com Jesus compete com o meu eu e meu eu, a derrota é certa. Mas, se não mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, é fácil seguir a Jesus. Graças a Deus, porque vocês têm esse ideal. Repito então, Mateus 16, 24 a 27, e os irmãos da música já podem subir. Quem deseja ser meu seguidor, precisa saber como será a sua vida. Quem me seguir, tem que antes de tudo entender que não terá mais o controle de sua vida. Isso é tomar a cruz. Que passará a ser meu esse controle. Ser meu seguidor implica em sofrimento diário. Mas é assim, de renúncia, mas é assim que vale a pena viver. Não adianta. Essa frase de Jesus é tão simples, mas tão ignorada. Não adianta uma pessoa ter dinheiro e fama se não sabe para que vive. Todos aqueles que me seguem terão a honra de ser recebidos por mim, que é o que importa quando o mundo acabar e o Deus eterno mostrar que sempre esteve no comando de tudo. E eu estou com Ele, eu estou com o comandante do universo. Essa é a vida cristã que nos é proposta. Vamos vivê-la?